Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 2 de julho celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Que o Deus que nos livra de todos os temores nos inspire a perseverar na fé diariamente. No evangelho desse domingo, presenciamos a profissão de fé de São Pedro, dirigida a Jesus Cristo. O discípulo entende que Jesus não é um homem qualquer, com apenas algumas ideias interessantes. Ele é o próprio Filho de Deus, o Messias que veio para nos salvar e libertar. Diante dessa afirmação, Cristo confirma a São Pedro que lhe entregará as chaves do reino dos céus. A Igreja de Jesus será fundada sob Simão, agora Pedro, e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Se você deseja estar atento à palavra de Deus anunciada a todos os seres humanos, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você estará anunciando a esperança do céu a um coração entristecido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos nessa festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo fala para a gente sobre o dia em que um pescador se tornou uma rocha e um homem chamado Simão se tornou Pedro. Nós sabemos que o nome original desse apóstolo era Simão, irmão de André, e um dia ele teve o seu nome mudado, a sua identidade foi tocada, mexida e transformada por Jesus. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor Jesus Cristo estava com os seus apóstolos na região de uma cidade chamada de Cesareia de Filipe. E Jesus, numa conversa com esses homens, perguntou a eles o que eles ouviam as pessoas falar ao seu respeito. O que as pessoas andavam dizendo sobre Jesus por ali. E os discípulos, os apóstolos, deram um feedback para Jesus muito positivo. As pessoas falavam coisas boas sobre Jesus. As pessoas elogiavam Jesus. Diziam que ele era como um grande profeta. Mas não era o bastante. Então Jesus muda a pergunta e pergunta aos seus apóstolos: ok, isso é o que as pessoas dizem de mim, mas vocês que estão comigo todos os dias,
vocês que têm me escutado todos os dias, vocês que têm visto o que eu faço, para vocês, quem sou eu? Então a Sagrada Escritura diz que o apóstolo Simão se levanta e, com o coração cheio de uma revelação que veio do céu, não por aquilo que ele ouviu dizer, mas por aquilo que Deus havia convencido o seu coração, ele diz a Jesus: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E talvez até o próprio Simão tenha levado um susto com aquilo que falou. E Jesus então diz a ele: é isso, foi o meu Pai que te ensinou isso. Você não ouviu dizer, outros não te contaram, aconteceu algo dentro de você que fez você entender. E eu digo para você, Simão, de hoje em diante, você é Cefas, você é pedra, você é uma rocha, e eu vou edificar sobre a sua fé, e eu vou edificar sobre a sua entrega, o meu edifício mais precioso, a minha obra mais preciosa, a minha igreja. E nesse dia, aquele Simão pescador, talvez ingênuo, talvez sem muito conhecimento, sem muito estudo, se tornou aos olhos de Jesus uma pedra, uma rocha, algo firme, sobre o qual Jesus iria edificar. Irmãos queridos, é verdade que desse dia em diante, tudo não foi pronto para Pedro. Pedro ainda um pouco depois, chegou a negar que conhecia Jesus. Mas desde esse dia, algo nele mudou. Ele já era outra pessoa, não era mais o Simão pescador ingênuo. A partir desse dia, em que ele descobriu dentro dele quem era Jesus, ele se tornou rocha e pedra firme. E é verdade que as coisas tiveram que melhorar em Pedro, mas ele já tinha sido marcado, ele já tinha sido mudado por Jesus. O Papa São João Paulo II, que é o Papa da minha juventude, vocês são de agora, né? Mas o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele gostava de dizer uma frase para os jovens que eu acho muito legal: jovem, torna-te aquilo que és. Desde esse dia, Simão já era Pedro, Simão já tinha sido mudado por Jesus, Simão, aos olhos de Jesus, já era uma rocha que o Senhor iria usar para construir algo incrível, mas ele precisava agora se tornar aquilo que ele era, e ele aprendeu, e ele foi quebrado, e ele foi refeito, e ele se tornou. Irmãos, esse Simão Pedro, que é rocha na igreja do Senhor, ele fala um pouco para todos nós, e tem um pouco da gente nele. Nós também precisamos encontrar uma firmeza, um equilíbrio, um fundamento que faça com que a gente não seja arrastado pelas coisas que na nossa vida, num instante, podem virar de cabeça para baixo. A gente também precisa às vezes ser como uma rocha, porque ao redor parece que tudo desmorona, e a gente tem que aguentar firme no Senhor. Mas de onde vem tudo isso? A nossa firmeza, o nosso equilíbrio, as forças que a gente precisa para
se manter de pé quando tudo ao redor parece que vai desmoronando, isso não é nosso, isso não vem da gente. Quando a gente mais precisa, as nossas forças acabam. O nosso reservatório de forças é a nossa comunhão com Ele, Jesus. Quando a gente descobre quem é Jesus, a gente se torna firme por causa dele. Quando aqui dentro a gente entende quem é Jesus, Ele dá um equilíbrio, Ele torna a gente estável de uma maneira que a gente não sabia ser. Por nós mesmos, nós somos cheios de altos e baixos, a gente vai sendo levado pelas circunstâncias, mas quando a gente descobre quem Ele é, de repente parece que acontece dentro da gente uma estabilidade, um equilíbrio, uma fortaleza que antes a gente não conhecia. O segredo da nossa firmeza é conhecer Jesus, como Simão um dia descobriu e conheceu. Quando eu posso dizer: Senhor, Tu és o meu Messias, Tu és o meu Salvador, Tu és o bom pastor da minha alma, Tu és o começo e o fim da minha vida, Tu és o meu alicerce, Tu és a minha paz, Tu és o meu médico divino. Quando eu posso dizer isso, Jesus diz para mim: e eu faço de você uma rocha, e eu faço de você alguém firme, e eu vou edificar algo na sua vida, que não vai desmoronar, que vai se manter de pé, até nos dias difíceis, até quando vierem os ventos contrários. Irmãos, a gente vive uma vida de incertezas, e para muita gente uma vida de insegurança, e por causa de tantas incertezas e por causa de tanta insegurança, para muitas pessoas é uma vida de medo, mas não para alguém que sabe quem é Jesus. Eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã, eu não sei quais são os desafios que eu vou ter que enfrentar ao longo dessa semana, mas eu sei quem Ele é, eu sei quem vai comigo. Sabe, o segredo para que a gente vença a insegurança e o medo que ela causa, não é que a gente tenha respostas antecipadas para tudo, porque a vida não é desse jeito. O segredo para que a gente tenha paz, mesmo à medida que os desafios vão chegando, é que a gente saiba quem vai com a gente. E quando a gente descobre quem é Jesus, as coisas aqui dentro se acalmam, elas começam a ir para o lugar. Mas o segredo é que eu e você possamos dizer como Pedro: Tu és o Cristo, Tu és o meu Salvador, Tu és o dono da minha vida, ela está nas Tuas mãos. E Ele então diz para a gente: e você nas minhas mãos é uma rocha, e eu tenho algo a construir na sua vida, e vai permanecer de pé. Hoje nós cantamos no Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ontem, na missa das crianças, eles cantaram bonito, e depois a gente teve que voltar para... Espera aí, criança, o que é isso que a gente cantou? Temores quer dizer o quê? Medos. De todos os meus medos me livrou o Senhor Deus. Os medos que eu carrego dentro de mim, as coisas que me causam medo do lado de fora, de tudo isso o Senhor me livra, porque Ele de repente enche o meu coração de confiança nele, e confiar nele é o segredo da serenidade e ao mesmo tempo da fortaleza. E aí o Senhor me faz olhar para a vida e ver as coisas, de repente descobrindo que todas elas cabem nas mãos dele. E mesmo as coisas que me assustavam, pareciam grandes demais,
eu sei que cabem nas mãos dele. De todos os temores me livra o Senhor Deus. Como é que eu exercito isso? Como é que eu faço para abraçar esse remédio de Deus para o medo que estava me deixando paralisado? O Salmo continua, né? Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre na minha boca. Louve a Deus e você vai sentir que vai crescer dentro de você uma provisão de forças e de coragem para viver o que for preciso. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre as substâncias do nosso corpo, né? Que nos fazem bem, nos fazem mal, cheio de coisa assim na internet. Eu de vez em quando, por 1 milhão de motivos, tenho que ver umas coisas dessas, para saber com quem que eu estou lidando, né? O que está faltando, se tem que tomar remedinho, né? E aí, o pessoal fala de dopamina, essas coisas todas, né? E fica parecendo, para quem é desavisado, nem sempre as pessoas falam assim, mas fica parecendo que é só uma questão de química. Bom, a química às vezes é importante, não adianta você brigar com ela, né? Se a sua química não está legal, não adianta você ficar se cobrando coisas que você não pode se dar. Mas não é só uma questão de química, tem muito mais. A gente precisa de uma provisão de algumas coisas, que para a gente fazê-las crescer, tem que ter um jeito, né? A gente precisa de uma provisão de confiança diante da vida, para enfrentar a vida e os desafios que ela traz, com o mínimo de esperança de que está valendo a pena. E aí como é que faz? Toma remédio? Acho que esse tipo de problema o remédio só não resolve. Então o Salmo diz: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre na minha boca. Sempre, todo o tempo. Esse é o segredo. Ah, mas eu não tenho motivos. Eu sei que o segredo e o desafio é esse, porque em alguns tempos é muito legal louvar a Deus, afinal as coisas estão indo bem, mas em outros tempos louvar a Deus é quase virado avesso o coração da gente. Mas é nessas horas que louvar a Deus faz crescer a nossa provisão de confiança. Senhor, eu sei que até aqui o Senhor vai comigo. Sabe, há uma passagem que eu acho tão bonita do Evangelho de São João, que fala de Jesus à beira da sepultura de Lázaro, seu amigo. E quando Jesus chega na sepultura de Lázaro, Jesus reza assim: Pai, eu te louvo porque sempre me ouves. E a impressão que eu tenho é que eu poderia esticar o que Jesus disse para entender bem o que ele disse dessa maneira: Pai, eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve, até na beira da sepultura do meu amigo. Até aqui o Senhor me ouve, e eu quero te agradecer por isso, porque eu posso falar com o Senhor, porque eu posso desabafar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está atento à minha dor. Jesus chorou diante da sepultura de Lázaro. Irmãos, há momentos em que, para que a nossa confiança se mantenha de pé, para que a gente seja rocha em Cristo, a gente precisa aprender a louvar, também quando louvar é difícil. Louvar não depende das circunstâncias, depende do meu coração estar ligado a Deus. Eu não louvo porque as circunstâncias são assim ou assado, eu louvo porque eu sei que em qualquer circunstância Ele vai comigo. É por isso que a gente louva. Se você parar nas circunstâncias, talvez você encontre motivos para se desesperar, praguejar, reclamar, amaldiçoar a vida. Mas o segredo é não parar nas circunstâncias e louvar a Deus, porque no meio de todas elas Ele vai com a gente, e Ele é maior, e Ele tem algo para a gente que aquelas circunstâncias não podem impedir de acontecer.
seu louvor estará sempre em minha boca. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Quantas vezes a gente se sente envergonhado na vida, diante de mil coisas. A vida parece que às vezes diminui a gente. Isso é sentir-se envergonhado, né? Sentir-se diminuído. Olha para Jesus, mantém os teus, Ele nunca te diminui. Mesmo quando você está quebrado, mesmo quando você errou e precisa voltar para Ele com arrependimento, Ele nunca te diminui. Olha para Jesus e você vai se sentir forte nele. Tira os olhos de Jesus e o que uma pessoa diz e uma circunstância difícil faz você se sentir pequeno, diminuído, sem valor. Olha para Ele e o seu rosto não se cobrirá de vergonha, e nele você vai encontrar forças para viver e enfrentar o que for preciso. O que for preciso. Eu achei lindo um dia desses. Tem coisas que passam na internet que valem a pena, né? E que viralizam também algumas, né? Então, tem umas coisas que viralizam e que a gente vê para desonupilar o figo, não é assim que o pessoal fala, né? Então, para a nossa alegria, nessas coisas assim, né? Mas tem umas coisas que são tão bonitas. Não sei se você viu, um dia desses, chegou para mim um vídeo de um filho cuidando do pai idoso, e o pai magrinho, possivelmente devia estar desnudo, e o filho fazendo a barba dele e tudo, e o filho dizendo: pai, foi você que me ensinou a amar a Deus. Deus é, e o pai falava: bom, é isso aí, Deus é bom, foi o Senhor que me ensinou a amar a Deus, que bom, obrigado, pai. E aquele velhinho, nu diante do filho, sendo barbeado pelo filho, que podia estar se sentindo envergonhado por isso. O filho estava honrando a ele e mostrando para ele o quanto ele tinha sido importante, porque tinha sido ele que tinha ensinado a amar a Deus. E eu fiquei olhando, eu falei: Deus abençoe esse cara. Aliás, com certeza Deus está abençoando, porque Ele prometeu, né? Honra teu pai e tua mãe, serás abençoado em todos os teus dias sobre a terra. Já está abençoando. Mas que coisa bacana, no momento em que um pai poderia se sentir diminuído diante do filho, dependente dele, nu, o filho fazendo questão de honrar o pai e mostrar para ele que ele era importante. É desse jeito que o Senhor trata a gente. É desse jeito que o Senhor olha para a gente. É desse jeito que a gente precisa aprender a olhar uns para os outros. Contempla a face dEle, e você nunca mais vai se sentir pequeno, diminuído, e Ele vai te dar forças para ir adiante, para enfrentar com dignidade aquilo que for preciso. A primeira leitura que a gente ouviu hoje é um dos trechos bonitos demais do livro de Atos dos Apóstolos, e tem tanta coisa escondida nela. A palavra de Deus diz que Herodes, que tinha sido um dos que tinham interrogado Jesus durante a sua paixão, Herodes, nesse meio tempo, já tinha matado São Tiago, irmão de São João. E aí, olha como é que o mundo é mundo há muito mais tempo que você pensa. Sabendo que isso agradava a galera, prendeu Pedro também. Herodes era político, e se você leva em demasiada conta a opinião muito, né, da galera, você vai fazer tudo em função da galera, né? Então, se a galera gosta, faz. Se a galera gosta, é assim. Isso não é critério de um cristão, né, irmãos? A gente não faz as coisas ou pensa as coisas porque a galera está achando legal.
esse critério é muito, muito deficiente, né? Mas Herodes era político, e um mau político age desse modo, né? Pois bem, mandou prender a Pedro. Prendeu a Pedro, e a Escritura faz questão de mostrar que o negócio para Pedro estava ruim, porque Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo e levá-lo à morte na época da Páscoa, a mesma época em que Jesus havia sido morto. Herodes destacou 16 soldados para tomarem conta de Pedro. Imagina, 16 soldados para tomar conta de um homem que aparentemente era um pescador, mas que já estava dando sinais de que era uma rocha. Uma noite, Pedro estava na prisão, amarrado por 2 cadeias e cuidado por 2 soldados. Eu gosto de ouvir essa passagem, porque eu acho que é uma consolação da Sagrada Escritura para aquela turma que pensa assim: comigo tudo é pior do que com os outros. Eu não sei se você conhece alguém assim. Tem gente que até faz disputa para ver isso, né? Eu conheço umas pessoas, se eu chegar perto dela: rapaz, eu acordei com uma dor na perna, elas vão dizer: e eu acordei com dor nas duas, o senhor acredita? É muito interessante isso. O pessoal faz campeonato de quem está mais lascado, né? Vamos ver quem ganha, né? Então, se você é da turma que acha que com você tudo é gente, menos, pelo amor de Deus, vamos usar o cérebro, a razão. Eu sei que tem horas em que a emoção diz para a gente: cara, eu sou a pessoa mais azarada do mundo, eu sou a pessoa... Mas depois usa um pouquinho a razão e para, porque com essa atitude não vai rolar nada legal. E basta você olhar para os lados que você vai ver que talvez você não seja o mais azarado nem do quarteirão, muito menos do mundo. Mas Pedro estava lá entre 2 soldados com 2 correntes. Mas o segredo da história está na frase seguinte: a igreja orava a Deus continuamente por ele. Irmãos, Jesus disse um dia a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, eu te darei as chaves do reino, o que você abrir está aberto, o que você fechar está fechado. As chaves daquela prisão onde Pedro estava, as chaves estavam nas mãos da igreja, não nas mãos de Herodes. E a igreja sabia usar as chaves, e orava constantemente por Pedro, enquanto ele estava na prisão. Me parece que a gente precisa voltar a acreditar nessas coisas, viu? Porque a igreja de Pedro está aqui, ó. É a mesma igreja. A mesma igreja que recebeu de Jesus a promessa está aqui. Portanto, as chaves de muitas coisas que parecem trancadas não estão nas mãos de outros, estão nas mãos da igreja. Só que a igreja pode virar a chave ou mantê-la no cantinho. E a igreja do tempo dos apóstolos usava a chave e orava continuamente em cada situação em que as coisas pareciam estar trancadas. Quando as coisas na nossa vida parecem estar trancadas, qual é a reação da gente? Ou diante daquilo que a gente vê no nosso país, no nosso mundo, qual tem sido a reação da gente? Nós somos uma igreja que de verdade busca a Deus em oração para que as portas se abram? Ou a nossa maneira de reagir é exatamente igual à de quem não é cristão? A gente também pragueja, a gente reclama, a gente briga, a gente faz tudo, menos usar a chave. A chave estava nas mãos da igreja, e a igreja usou, orando por Pedro enquanto ele estava na prisão. Naquela noite em que havia 2 correntes e 2 guardas, Pedro não podia humanamente sair daquele lugar. Deus não tinha problemas e dificuldades em entrar.
Então a Sagrada Escritura diz: o anjo de Deus entrou, e ó frase bonita, uma luz brilhou naquele lugar. Irmãos queridos, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, não quer dizer que as coisas acontecem de maneira imediata, mas uma chave começa a ser usada, e algo começa a ser destrancado. Mas a gente precisa confiar, e a gente precisa lutar, e a gente precisa reagir com fé. Mas as coisas não são mágicas. Confia. O tempo entre você começar a orar e a resposta chegar é o tempo de você usar a sua fé. Confia no Senhor. E pode ser que durante um tempo você não consiga sair daquela situação que parece trancada. Senhor, eu não estou conseguindo sair disso. Senhor, eu não sei como sair disso. Senhor, essa situação parece que veio e eu vou ter que administrar ela um tempo na minha vida, não tem jeito. Enquanto eu ainda não consigo sair, Deus pode entrar. E quando Ele entra, uma luz brilha nesse lugar. Irmãos, uma coisa é você ser uma pessoa aprisionada por uma preocupação, por uma dor, por uma angústia, e não enxergar nenhuma claridade. Para qualquer lugar que você olhe, tudo parece que vai de mal a pior, você já não acredita mais que vale a pena. Outra coisa é você estar trancado numa situação que vai além das suas possibilidades humanas, mas você sabe que se você não pode sair, o Senhor está nessa com você. E aí uma luz está brilhando no meio dessa história. De repente você percebe de um jeito diferente, de repente você percebe que tem um caminho onde você não via. É muito diferente. Quando Deus entra, Ele traz com Ele esperança. É essa a luz que brilha nesse lugar. Essa é a luz que não pode apagar quando a gente está dentro de uma situação que às vezes está oprimindo o coração da gente. Deus está dentro dessa comigo, e Ele tem um caminho, e Ele vai mostrar como superar isso, Ele vai me fazer ir adiante. O anjo do Senhor entrou e abriu as portas para Pedro, e Pedro só percebeu o que estava acontecendo quando já estava lá fora. Na vida da gente tem umas coisas que são assim, né? A gente só percebe o que está vendo depois que o negócio já foi. Rapaz, me livrei de uma furada. Você já deve ter passado por isso, né? Me livrei de uma furada. Rapaz, como é que eu consegui passar por isso? Pois é, conseguiu. Conseguiu porque tinha alguém dentro dessa história com você, e foi Ele que te fez chegar do lado de fora. Pedro experimentou esse cuidado de Deus, que a gente só descobre quando a gente entende que a vida da gente está nas mãos de alguém que é maior que as circunstâncias, que tem um propósito a cumprir, que está edificando algo na nossa vida, e que essa obra tem que ser completada até o fim. Nada vai acontecer antes, depois. O trabalho de Deus na gente, ele vai até o fim, quando a gente se entrega nas mãos dele. Irmãos, esse é Pedro, essa era a igreja do tempo de Pedro, essa é a mesma igreja, 2000 anos depois, mas é a mesma igreja. A gente precisa aprender a reagir, agora reagir diferente, reagir movidos por fé, reagir lembrando que tem muitas chaves que Deus colocou nas mãos da gente, e não nas mãos de Herodes. Só que a gente precisa aprender a virar a chave. Quando você ora, quando você louva a Deus apesar das circunstâncias, quando você volta o seu rosto para Ele, para que Ele não permita que você se sinta miúdo, encolhido diante da vida, você está virando a chave. Quando você começa a confiar no Senhor e saber quem Ele é, Ele começa a te dar um vigor e uma fortaleza que traz equilíbrio, estabilidade, para que a gente possa enfrentar o que for preciso. Hoje, Jesus quer dizer para a gente, como disse um dia para Pedro: para mim você é uma rocha, eu tenho algo para construir na sua vida ainda.
ainda que muita coisa tenha desmoronado, eu quero edificar algo. Eu não quero que a sua vida seja um amontoado de escombros, mas para mim você é rocha. Se você já sabe quem eu sou, para mim você é rocha. Cabe a nós hoje e durante essa semana, quem sabe durante os dias que vão chegar, lembrar para o nosso coração quem Ele é. Não adianta a gente ficar tentando todas as explicações do mundo. Eu não preciso ter explicação para tudo. Não adianta eu ficar contando comigo mesmo. Na hora do aperto, meu amigo, eu sequer consigo raciocinar direito. Eu preciso contar com Ele. Eu preciso lembrar quem Ele é. E com a ajuda dEle, eu vou me colocando de pé para que Ele possa edificar o que Ele deseja. Que nessa festa dos apóstolos a gente possa recobrar o ânimo da gente. Essa semana todos nós que estamos aqui temos os nossos desafios. Não sabemos como é que as coisas vão ser, mas sabemos quem vai com a gente. Não reaja como todo mundo. Não reaja movido por incredulidade. Não reaja movido por sentimento de defensiva, porque a melhor defesa é o ataque. Daqui a pouco a gente está brigando com os outros. Reaja como um homem de fé, como uma mulher de fé. Você tem o Senhor, e existem momentos em que Ele é mais do que o suficiente. E se você conta com Ele e tem uma vida com Ele, você vai ter equilíbrio, paz e fortaleza para superar os desafios e prosseguir o caminho da sua vida. Que o Senhor Jesus seja Ele mesmo a nossa fortaleza e a reserva de esperança e de coragem que a gente precisa para enfrentar o bom combate da nossa vida.